Os três poderes andaram equilibrados enquanto estiveram no texto de Montesquieu. Quando saíram, foram para a vida, já começaram a andar tortos, né? Temos esse problema. Mas aqui nós temos algumas peculiaridades. O desenho da Carta de 88 deu ao Judiciário um papel talvez mais importante na organização da República, né? Na verdade, o Judiciário e o Executivo, né, que tem atribuições imensas, né? Pode editar medida provisória, pode ter iniciativa de reforma da Constituição. E o Judiciário tem um papel estratégico que é de intérprete da constitucionalidade das leis. Isso numa Constituição que está carregada de direitos, não são só as regras do jogo da FIFA. Na verdade, são direitos substantivos fundamentais. E o Judiciário foi colocado na posição de fiscalizar o cumprimento desses direitos pelos governos e pelos legislativos. Então, é um poder extraordinário que veio daquele movimento todo de democratização que culminou na Constituinte. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é a estrutura, digamos assim, material do Judiciário. A preparação dos juízes para exercer esse papel. Tá? Então, com frequência, quer dizer, essa atribuição constitucional, ela não corresponde à lentidão, né, digamos assim, a diversidade das opiniões, a não vinculação de uma série de decisões, né? O que transforma o Judiciário num poder também de difícil legibilidade, quer dizer, não dá para ler direito, para interpretar direito o que ele está fazendo. O que acontece é que o Supremo também acaba sendo, digamos assim, a casa política mais importante da República, né? Quer dizer, teoricamente, deveria ser o legislativo através da representação política, claro, através dos partidos, né? Seria a casa legítima, porque é o legislativo que tem os votos da sociedade. O Judiciário não tem. Ele nos representa funcionalmente, mas não politicamente. O que acontece é que os cidadãos estão aprendendo a apelar para o Judiciário, né? Quer dizer, estão aprendendo a mobilizar o Ministério Público, estão aprendendo a entrar com ações diretas de inconstitucionalidade. É muito mais fácil o sujeito procurar o Ministério Público, o PROCON, o Ministério Público, né, para uma coisa mais, quer dizer, que tem consequências mais diretas, do que ligar para o seu deputado, né, ou ligar para o partido político. Quer dizer, essas pessoas desapareceram, quer dizer, essas figuras institucionais desapareceram do cotidiano dos cidadãos. E ficou o STF. E o Judiciário acaba sendo, quer dizer, em todos os seus níveis, tá? Boiunga, falando em judiciário, nós temos aí um problema que diz respeito a nós, jornalistas, não é? E a sociedade como um todo, claro. É que de repente, temos essa distorção da censura judicial, que é absurdo isso. Que é absurda, claro. E que chegou a esse caso da censura que foi julgado com a tecnicalidade mal compreendida pela opinião pública. E eu tenho a impressão que, só para voltar um pouco ao que foi dito isso, eu concordo, a judicialização da vida política brasileira reflete a demissão, a omissão e a desmoralização do legislativo brasileiro, que causa constrangimento e vergonha na opinião pública brasileira. Por sua vez, a contrapartida ruim em termos de educação cívica é que se habituou no Brasil essa ideia, muito popularmente talvez, de que a vida pública é feita para você tirar vantagens, benefícios pessoais. Então o espírito público é uma coisa que viceja mal entre nós, mas eu acredito que é importante que haja ativismo por parte dos controles sociais, uma imprensa ativa, tribunais independentes, sim, Ministério Público ativo, enfim, concursos públicos para a função pública. E o ideal, e eu não sei como fazer isso, foi o que eu ouvi uma vez do professor americano, que dizia lá em Colômbia, que ele dizia que o ideal era ter um plano real da política. Ou seja, finalmente a gente expurgar a política dessa espécie de cupim que a gente vê diariamente abrindo o jornal. E eu não sei, não há passe de mágica, não há urve política ainda, mas eu gostaria que houvesse, porque eu acho que isso é que está criando desequilíbrio. Agora, Sérgio, essa censura ao Estadão, não é? Quer dizer, o jornal é proibido de publicar, quer dizer, proibido previamente. A autoridade judicial não sabe o que ele vai publicar, mas proíbe previamente, que assume-se como censura, como um censor prévio, de que ele não pode falar neste assunto, não é? E isso dura 140 dias, não é? Quer dizer, como é que você vê essa situação? Porque isso aconteceu uma vez e pode acontecer daqui para frente outras vezes, né? Eu vejo com muita preocupação, sinto a falta de uma primeira emenda clara o suficiente
para que o assunto não fosse controverso na nossa Constituição. Fico imaginando diversos outros momentos de avanço da sociedade democrática do Brasil nos últimos 20 anos, quando tivemos o impeachment de um presidente, a discussão do processo orçamentário no Legislativo, o caso dos anões do orçamento, e diversos outros momentos, se já na vigência das brechas abertas por essa decisão relativa ao caso do Estadão, que em muitos momentos gravações e outras fizeram parte de um processo político que consideramos como de avanço. A melhor maneira de corrigir os excessos que ocasionalmente possam ser cometidos no exercício da liberdade de imprensa é com mais liberdade de imprensa que penalize ocasionais atos de responsabilidade. Eu queria só acrescentar uma nota ao pé do que você concorda inteiramente e queria prestar minha homenagem aqui ao voto do ministro Celso Mello, que foi exatamente no sentido que você está dizendo, de que é um absurdo histórico, inclusive em termos de tradição de todas as constituições brasileiras, que desejaram e que visaram essa realidade de que a liberdade, ela mesma é que se corrige, e a cidadania é que exerce essa vigilância, e que é um absurdo que a tecnicalidade, inclusive o artigo 220 da Constituição diz claramente que não se pode criar embaraço ao trabalho da imprensa. Renato Lessa, professor de teoria política, sua palavra sobre essa questão eu acho fundamental, porque há inclusive também atrás dessa coisa do Estadão, atrás de uma condenação da Folha, que ninguém comentou há poucos dias atrás, a Folha, porque fez uma série de denúncias contra um juiz lá de São Paulo, a Folha foi condenada a pagar, mas vai recorrer, claro, 1.200.000. E o repórter, um repórter investigativo dos melhores que o Brasil tem, se considera intimidado, porque ele trabalha há anos para descobrir um negócio e vai em frente, e de repente um juiz solidário com outro põe tudo. Como é que você vê essa? Não, isso é com muita preocupação também, quer dizer, essa decisão com relação à questão do Estadão, acho que é inédita, quer dizer, ela é uma bizarria institucional total, né? E cria, na verdade, quer dizer, é um péssimo sinal, né? Quer dizer, eu não diria que a liberdade de imprensa está ameaçada, mas isso é um péssimo sinal, quer dizer, isso é a porta aberta para que outras iniciativas dessa natureza, na medida em que, mobilizadas por interesses políticos eventualmente expostos, né, pela imprensa, possam ter esse tipo de resultado, né? Agora, me preocupa uma outra coisa também, Diniz, que é o fato de que como é que um país como o Brasil, né, com enfim, milhões de eleitores, com uma vida social muito ativa, como é que a nossa imprensa é pequena? Quer dizer, eu como consumidor de imprensa... eu acho que isso é um óbice à liberdade da imprensa, quer dizer, evidentemente que isso não justifica nenhuma medida política ou jurídica que cerceie este ou aquele veículo. Agora, há uma dinâmica digamos assim, do mundo da imprensa que fez com que nós perdêssemos a pluralidade de jornais que nós tínhamos. O Rio de Janeiro tinha, sei lá, mais de uma dezena de jornais há 20, 30 anos atrás. E estamos reduzidos a pouquíssimos jornais com expressão nacional. Capitais do Brasil importantes, né, tem praticamente jornais regionais, locais, com cobertura nacional muito medíocre, internacional nem se fala. Então, quer dizer, às vezes eu tenho a sensação de que a imprensa, ela está perdendo, a imprensa, sobretudo, jornais, né? Claro. Ela está perdendo a corrida para a informação, para a formação de um público minimamente atento à vida pública no país, né? E, portanto, fica vulnerável a esse tipo de solicitação política feita ao judiciário. Corporativa. Corporativa, claro. Está na hora de fazermos mais um intervalo e voltamos já.